Olá, irmãos amados, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês, em especial com a turma lá do Instituto Teológico João Calvino em Undiva, Angola. E esta turma vai receber, a partir desse momento, as videoaulas sobre a matéria Educação Cristã. Antes da gente dar início aqui à matéria da apostila, no seu capítulo número 1, queria trazer para os amados irmãos um apanhado aqui sobre Deuteronômio capítulo número 6 e fazer esta referência com o material de educação cristã que ora abordamos, até porque não há como a gente tratar sobre educação cristã sem a gente ir a esse texto bíblico que é fundamento para toda e qualquer tentativa de aprimoramento nesta área, né? Vamos lá então. Vocês são os futuros líderes e educadores cristãos, então eu quero dar as boas-vindas a vocês e gostaria que vocês sempre entendessem dessa forma. A formação pastoral a nível do seminário, ela não é somente para a pregação durante os cultos, ela não é somente para a ministração dos sacramentos, mas ela diz também diretamente respeito ao ensino, e este ensino ele pode ser de maneira direta, através do estudo bíblico, da preparação dos sermões, através da didática da liturgia do culto, mas também através do dia a dia, né? Tendo ali um currículo já pré-estabelecido de ensino e discipulado, quer seja na escola bíblica dominical, quer seja em algum curso extra que você ou a sua igreja esteja promovendo, mas também através de um currículo oculto, que nós chamamos, que tem muito a ver com o teu testemunho, a forma como você vive de acordo com as escrituras sagradas e até mesmo a forma como o professor se mostra então disponível a atender às demandas dos seus estudantes. Então, as boas-vindas a cada um de vocês. Hoje a gente vai embarcar aí nessa jornada da educação cristã, mas nós vamos refletir primeiro, conforme eu falei, sobre Deuteronômio capítulo número 6, os versículos de 1 a 9. Observem aqui a riqueza das palavras do autor, quando diz que realmente nós temos diante de nós um mandato educacional. Observem só: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias. Dessa forma, então, irmãos, a gente tem a plena certeza de que a gente precisa caminhar adiante, conforme o versículo 6 nos mostra os ensinamentos que recebemos do Senhor, precisamos passar às gerações futuras. Em que tempo? Diz o versículo 6 ainda: todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Versículo 7: tu as inculcarás, diz a palavra do Senhor nosso Deus. O que significa este inculcar? Este inculcar significa um tempo de investimento na propagação do ensino que foi recebido. Será inculcado aos filhos, e estas palavras também vocês deverão falar em casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, é a palavra do Senhor. Esse contexto é conhecido como o Shema Israel, né, que vem lá do hebraico, é muito mais do que uma série de leis, é um mandato educacional de maneira abrangente, que a gente deve então enxergar, aprender para também disseminar. Esse mandato educacional nos mostra que a educação da fé não é uma atividade secundária, mas algo central na vida do povo de Deus, e deve ser transmitida de geração em geração, em todo tempo e lugar. Mas será que a educação cristã, ela começou aqui com Moisés, ou com a lei, ou as suas raízes ainda são mais profundas? É nessa aula de hoje que nós vamos então procurar esta gênese educacional cristã, e obviamente vamos encontrá-la na palavra de Deus, desde o livro de Gênesis. Dando crédito e dando honra a quem honra, quero destacar que esta aula
tem como referência bibliográfica a apostila elaborada pelo reverendo José Silva Lapa, reverendo este formado pelo Seminário Teológico Presbiteriano, reverendo Deonel Nicodemo Zeller, em Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui no Brasil. Vamos então adiante, meus amados irmãos, dentro dessa busca aí pela gênese do mandato educacional que Deus tem nos dado. Muitos podem pensar que a educação cristã surgiu com o cristianismo primitivo ou que as suas origens estão no Antigo Testamento judaico. Contudo, ousamos afirmar que a origem de toda a educação, inclusive da educação cristã, está presente desde as primeiras linhas da narrativa bíblica, ou seja, na própria criação. Todo o ato da criação da parte de Deus tem um propósito e, obviamente, dentro deste propósito estava o pai, que é o professor, a ensinar seus filhos, os estudantes, para que possam compreender de que maneira devem viver para glorificar o Senhor nosso Deus. Se nós compreendermos a educação cristã como um ensino que pressupõe uma visão de mundo interpretada e apresentada por Deus nas Escrituras, então ela é tão antiga quanto a criação dos homens, né? Ou seja, dos primeiros seres humanos. Deus, em sua trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, está intrinsecamente envolvido nesse processo educacional, ao interesse da parte de Deus em se revelar a nós, em educar os seus filhos. Vamos então para o Jardim do Éden. Ele é descrito então como o primeiro laboratório, a primeira sala de aula, um lugar de encontro perfeito entre o Criador e a criatura, sem a mancha do pecado. Nele então nós encontramos o professor perfeito, o próprio Deus, o autor do universo, com o mais elevado grau de competência e perfeição se revelando a nós. Bom, quais eram os alunos lá daquela sala de aula perfeita com o professor perfeito? Obviamente, estamos a falar de Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, com elevada capacidade espiritual e mental para discernir as palavras então que Deus estava falando durante a criação das maravilhas do universo e também para refletir a glória divina, sendo eles imagem e semelhança do próprio Deus. Quando aconteciam as aulas elas aconteciam diariamente na viração do dia, para aprender com o professor perfeito, por amor àquele mesmo que os criou. O aprendizado era baseado no amor, não havia outro interesse a não ser que eles estivessem ali com os ouvidos abertos atentamente, apreendendo aquilo que partia do Senhor nosso Deus, do professor perfeito. No entanto, como nós sabemos, mas não custa nada voltarmos a esse ponto, no capítulo 3 de Gênesis, acontece então um fato que comprometeu severamente esse processo educacional, causado pela desobediência humana, aquilo que a gente chama de queda. Ludibriados então, estes alunos, Adão e Eva, eles seguiram os seus próprios instintos e desobedeceram o mandato de Deus. Mesmo com a decisão de não comparecer à aula, o professor perfeito foi até eles e ministrou a aula com um conteúdo denso, triste, cheio de punições e consequências, mas que não demonstravam de forma alguma um abandono da parte do professor. Muito pelo contrário, Adão e Eva fogem da aula, mas o professor vai até eles para lhes ensinar mais uma vez. Mas antes que as punições começassem, lá em Gênesis no capítulo 3, versículo 15, Deus faz uma promessa e estabelece o processo redentivo. Essa promessa é a essência de toda a educação cristã, apontando para a restauração da humanidade. Devido à desobediência de Adão e Eva, eles não puderam mais habitar lá no Jardim do Éden, eles foram expulsos daquela sala de aula perfeita, mas eles passaram a aprender sobre as consequências dos seus atos então e sobre a necessidade da redenção. Temos também, irmãos, que este professor perfeito, o nosso Deus e Criador, ele também é exigente, porém gracioso. A educação então ela passa a ser apresentada ao povo de Deus agora através dos patriarcas.
desde o princípio, aprove a Deus alistar o homem como seu cooperador no processo educacional. Mesmo após a queda, com capacidades físicas, emocionais, intelectuais e espirituais afetadas, mas elas não foram perdidas, então o ser humano passa a fazer parte também deste processo educacional do Criador, sendo nós então utilizados como instrumentos nas mãos do Senhor para ensinar ao povo as Escrituras, ensinar a esta humanidade sobre o amor de Deus. O processo educacional então continuou ativo. Vamos ver como Deus continuou a ensinar o seu povo, mesmo diante das falhas, mas sendo ele um professor exigente e gracioso, ele não desistiu de nos ensinar. Começamos então com Noé. Dentro da sua graça infinita, Deus chamou, separou, capacitou e instruiu Noé para construir a arca, ditando todo o projeto para protegê-los da situação de destruição que aconteceria há pouco tempo. Então Noé foi obediente e através deste momento a humanidade aprendeu também sobre a graciosa ação de Deus para a redenção do povo que estava em pecado. Depois disso temos Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus se revela a Abraão e começa a ensiná-lo a confiar em sua palavra e promessas. Mesmo em circunstâncias desafiadoras, Abraão teve dificuldades em confiar plenamente, mas foi aprovado ao final, tornando-se amigo de Deus por aprender a mensagem e ensinar, obedecendo esta própria mensagem. A história sagrada então também nos apresenta os descendentes, não é? Como Isaque, que seguiu o exemplo do seu pai e atentou para os ensinos do Senhor. Vemos também em Jacó, que muitas vezes se revelou um aluno rebelde. Ele foi intransigente e às vezes teimoso, mas no relato de Gênesis capítulo 32 e também capítulo 33, vemos a reconciliação dele com Esaú, demonstrando que ele aprendeu as lições dadas pelo professor perfeito, pelo nosso próprio Senhor. Bom, por fim, José do Egito, Deus trabalhou o seu caráter longe do convívio familiar, treinando-o na casa de Potifar, também no cárcere e finalmente no palácio, para que fosse usado como instrumento para salvar o mundo da fome e preservar a família da aliança. É através de José que a família da aliança é preservada para gerações futuras. Então eles podem vencer aquele período de fome pela graça de Deus, através de José sendo instrumento também do professor perfeito para trazer uma lição e um ensinamento aos seus próprios irmãos e a todo o povo. Esses homens atuaram como representantes de Deus, transmitindo suas revelações às suas gerações. Aqueles que caminhavam sob a direção de Deus e seguiam os seus princípios, viam, ouviam e aprendiam de Deus e ensinavam aos outros. E é um testemunho contínuo da fidelidade de Deus em seu papel de professor. Este testemunho até hoje nos alcança e temos aprendido da parte de Deus, através dos ensinos das Escrituras Sagradas, como devemos confiar e obedecer, como devemos crer e observar os mandamentos educacionais da parte do Senhor. Houve também um período em que o povo de Deus ele aprendeu numa sala de aula bem distinta, conhecida como deserto. Bom, Moisés e a lei foram então o conteúdo deste programa educacional. A partir de Êxodo, o processo educacional ganha uma amplitude maior, com Deus escolhendo e formando uma nação chamada Israel, para transmitir suas revelações ao mundo. Essa nação foi treinada em uma escola muito singular, o deserto do Sinai. Analisando sob uma perspectiva humana, poucos se matricularam voluntariamente nesta escola, dadas as suas duras condições. Porém, o Senhor então, ele utiliza da sua boa vontade, da sua graça, da sua misericórdia, para ir de tempos em tempos, corrigindo os caminhos que estavam errados da parte dos israelitas e trazendo-os de volta, convertendo-os aos seus bons e retos caminhos. Os israelitas questionaram o caminho traçado por Deus no deserto, reclamaram das condições físicas
e até expressaram uma preferência pelo tempo de escravidão do Egito. No entanto, o professor perfeito, ele era longânimo, ou seja, paciente ao extremo, demonstrando um cuidado diário e também constante, provendo o maná, provendo as codornizes, o alimento necessário para o sustento daquele povo. Apesar de testemunharem o poder de Deus e a misericórdia de Deus, eles foram tardios em compreender estas lições. O propósito de Deus ao guiá-los pelo deserto era sim humilhá-los, prová-los, mas no final fazer-lhes bem. Era um treinamento contra as infecções da prosperidade da terra prometida. O plano de curso deste deserto incluía também a viagem ao Monte Sinai, a permanência por quase 2 anos para o recebimento das leis e a construção do tabernáculo. A lei de Deus tornou-se a base da educação judaica, com Moisés ordenado a ensinar os estatutos, juízos e mandamentos de Deus, com o propósito de instruir e expor o pecado, exigindo então santidade e justiça. A construção do tabernáculo, por exemplo, não era apenas uma obra, mas uma importante lição sobre o preço para o perdão dos pecados e o poder da obediência. Os sacerdotes atuavam como professores, instruindo o povo na lei de Deus, orando e realizando ali as cerimônias rituais. Infelizmente, a geração que saiu do Egito foi reprovada na escola do deserto devido à sua incredulidade e falta de entendimento, não entrando na terra prometida. Isso nos lembra da importância da obediência e fé continuamente para aqueles que desejam aprender os caminhos de Deus. Concluindo então a nossa primeira aula, a continuidade do ensino divino, desde o Jardim do Éden, passando pelos patriarcas e pela jornada no deserto, percebemos um fio condutor. Deus é o educador supremo. É Ele quem faz esta ligação entre tudo aquilo que Ele nos ensina desde a criação, passando também pelos patriarcas, pelo recebimento dos 10 mandamentos e até os dias de hoje. Este Deus que é educador supremo, Ele sempre se empenha em nos ensinar, em nos guiar, em restaurar a humanidade ao seu propósito original. A educação cristã, portanto, não é uma invenção humana ou um subproduto de uma época, mas uma iniciativa divina, tão antiga quanto a própria criação. Como estudantes de teologia reformada, é crucial que nós compreendamos essa perspectiva histórica e teológica da educação cristã. Ela nos convoca a valorizar cada oportunidade de aprender as verdades reveladas por Deus e, mais importante ainda, nos tornarmos como os pais, lá em Deuteronômio capítulo 6, instrumentos na transmissão da fé. E também, qualquer que seja a sala de aula, qualquer que seja o local, qualquer que seja o tempo, estamos sempre a ensinar e as pessoas estão sempre a nos observar. Que esta introdução, então, ao tema da educação cristã, ela nos inspire para que possamos aprofundar o nosso estudo diariamente, de maneira autodidata e também através daquilo que é proposto no seminário, através das referências bibliográficas e principalmente o estudo diário da palavra de Deus. Dessa forma, então, nós fazemos parte da história educacional divina, com o privilégio de aprendermos com o professor divino e também este professor que é perfeito, para que possamos levar a mensagem divina, cooperando para a sua obra de ensino para as próximas gerações. Gostaria de agradecer pela tua atenção e rogar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o professor perfeito, que te abençoe nesta caminhada. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir.